Você não tem ideia do que Deus está prestes a fazer na sua vida. Você não imagina de onde Deus vai te levantar. Você não consegue visualizar o tamanho da virada que está se aproximando. Porque Deus não está preparando algo pequeno, não está preparando algo comum, não está preparando algo previsível. Ele está preparando algo tão grande, tão inesperado, tão transformador, que você vai olhar para trás e perceber que tudo o que te derrubou, tudo o que te feriu, tudo o que te fez chorar, tudo o que te fez questionar, tudo o que te fez pensar que era o fim, na verdade, estava construindo o cenário exato para a maior elevação da sua vida. Deus vai te levantar de um lugar que você nunca imaginou, de uma história que parecia perdida, de uma fase que parecia impossível de sair, de um processo que parecia sem solução, de um deserto que parecia interminável. E Ele vai fazer isso não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não porque você merece, mas porque Ele te escolheu. Não porque tudo está perfeito, mas porque Ele transforma ruínas em recomeços. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar improvável, o lugar onde tudo parece difícil, onde nada faz sentido, onde as portas não abrem, onde as respostas não chegam, onde você sente que está parado enquanto a vida dos outros flui, onde você sente que foi esquecido, onde você pensa que já perdeu tempo demais. Mas esse é o lugar perfeito para Deus começar. O lugar improvável é sempre o primeiro capítulo dos maiores milagres. Foi do fundo do poço que Deus levantou José. Foi do deserto que Deus levantou Moisés. Foi de um chão de humilhação que Deus levantou Davi. Foi de uma cova que Deus levantou Daniel. E será de um lugar que você nunca imaginou que Deus vai te levantar também. Porque quando Ele decide mudar o destino de alguém, Ele não pergunta onde a pessoa está. Ele pergunta onde Ele quer colocá-la. Você olha para si mesmo e vê limitações, vê falhas, vê erros, vê fraquezas, vê dores, vê histórias quebradas. Deus olha para você e vê propósito, vê potencial, vê promessa, vê destino, vê futuro, vê uma trajetória que Ele mesmo está escrevendo. Você acha que está atrasado, mas Deus está dizendo: estou apenas começando. Você acha que está esquecido, mas Deus está dizendo: estou te preparando. Você acha que está preso, mas Deus está dizendo: estou te posicionando. Porque antes de Deus levantar alguém, Ele mexe na estrutura da vida dessa pessoa. Ele tira apoios falsos. Ele fecha portas que te manteriam pequeno. Ele remove pessoas que não suportariam o peso do que Ele vai fazer. Ele quebra ciclos que te aprisionavam. Ele interrompe caminhos que te desviariam. Ele limpa sua mente, mexe no seu coração, reorganiza sua alma. Nada disso é castigo, tudo isso é construção. Deus está te construindo enquanto você pensa que está sendo destruído. Ele está te alinhando enquanto você pensa que está sendo atrasado. Ele está te fortalecendo enquanto você pensa que está sendo quebrado. E essa sensação de estar no fundo é exatamente o que antecede a elevação. O fundo não é fim, o fundo é fundação. O fundo é o lugar onde Ele cava mais fundo para colocar você mais alto. O fundo é o lugar onde Ele retira tudo o que não pertence ao próximo nível. O fundo é o lugar onde Ele tira ruídos, expectativas humanas, dependências erradas, medos antigos. E enquanto você está ali, quebrado, cansado, vulnerável, Ele está trabalhando em você, trabalhando por você, trabalhando ao seu redor, trabalhando no invisível. Porque Deus sempre faz o maior trabalho quando você pensa que Ele está mais distante.
E é por isso que você não pode interpretar o silêncio de Deus como ausência. É exatamente no silêncio que Ele está preparando sua elevação. Quando Deus decide levantar alguém, Ele começa escondendo. Ele te oculta, Ele te tira do cenário, Ele te leva para longe dos olhos das pessoas. Ele silencia a sua vida por um tempo. Ele te deixa invisível. Mas invisível não é esquecido. Invisível é protegido. Invisível é preparado. Invisível é moldado. Invisível é fortalecido. E enquanto você está invisível, é porque Deus está prestes a tornar você impossível de ser ignorado. Mas antes, Ele precisa construir dentro de você a estrutura capaz de sustentar a elevação que Ele vai liberar. Porque Ele não vai te levantar para você cair, Ele vai te levantar para você permanecer. E esse momento de preparação, esse tempo de dor, esse tempo de silêncio, esse tempo de aparente retrocesso, é parte essencial do processo. Você está sendo lixado, polido, moldado, tratado, curado, reposicionado. Deus está tirando de você tudo o que impediria a sua ascensão. Ele está limpando a visão, fortalecendo o seu espírito, ajustando o seu coração, corrigindo os seus passos. E quando Ele terminar, quando tudo estiver alinhado, quando o céu disser, agora, você será levantado com tanta força que até quem duvidou vai testemunhar. Não será discreto, não será escondido, não será pequeno. Deus não vai te levantar em segredo. Ele vai te levantar de um jeito que até os lugares que te viram cair vão te ver subir. Prepare-se para uma elevação que você nunca imaginou. Prepare-se para sair de lugares que pareciam definitivos. Prepare-se para romper ciclos que pareciam eternos. Prepare-se para viver coisas que você achava impossíveis. Deus vai te levantar, e vai te levantar de um lugar onde ninguém acreditava que haveria futuro. Enquanto você atravessa esses dias, tentando entender por que Deus permitiu que certas coisas na sua vida se desfizessem, por que relacionamentos ruíram, por que portas fecharam, por que apoios sumiram, por que caminhos que pareciam promissores evaporaram diante de você, saiba que nada disso foi sinal de abandono, foi sinal de preparação. Quando Deus decide levantar alguém de um lugar que essa pessoa nunca imaginou, Ele primeiro precisa remover tudo que não combina com o destino que está vindo. Deus não constrói algo grande em cima de estruturas fracas. Ele não deposita algo precioso em ambientes contaminados. Ele não libera algo glorioso em corações que ainda estão presos a versões antigas de si mesmos. É por isso que nos últimos meses você passou por um período intenso de desconstrução. Tudo que estava solto caiu. Tudo que estava quebrado se desfez. Tudo que estava atrasando você foi arrancado. E você achou que era perda, mas era libertação. Você achou que era retrocesso, mas era reposicionamento. Você achou que estava indo para trás, mas na verdade Deus estava te tirando de um terreno perigoso para te colocar em solo firme. Ele estava desmontando aquilo que parecia seguro, mas que te impediria de subir. Ele estava fechando caminhos que te manteriam preso. Ele estava tirando pessoas que não conseguiriam caminhar com você no próximo nível. Ele estava removendo distrações que roubavam sua energia. Nada do que foi removido era essencial. Nada do que terminou faria parte da sua elevação. Nada do que doeu permaneceria no futuro que Deus preparou. Por isso Ele tirou, por isso Ele cortou, por isso Ele silenciou, por isso Ele afastou. Porque antes de Deus te levantar, Ele te limpa. Antes de te honrar, Ele te separa. Antes de te exaltar, Ele te prepara. E essa preparação, apesar de dolorosa, foi absolutamente necessária. Você precisava perder para ganhar, precisava soltar para receber, precisava esvaziar para ser preenchido, precisava quebrar para ser reconstruído.
E agora que Deus já começou a reorganizar sua vida, Ele está entrando em outra fase do processo, a fase da revelação. É quando você começa a entender por que certas portas não abriram, por que certas pessoas foram embora, por que certas oportunidades morreram, por que certas situações desmoronaram. A revelação vem depois da limpeza. A elevação vem depois da revelação. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você agora. Deus está iluminando áreas da sua vida que antes estavam escuras. Ele está mostrando intenções que você não havia percebido. Ele está revelando verdades que estavam escondidas. Ele está te dando discernimento para ver além das aparências. Ele está te fazendo enxergar que aquilo que você achava que queria teria destruído sua paz. Ele está te mostrando que aquilo que você insistia não era resposta, era distração. Ele está te revelando que a porta que você chorou porque fechou não era uma oportunidade perdida, era um desastre evitado. Deus está abrindo seus olhos para que você entenda que a queda não te destruiu, ela te salvou. Que a solidão não te feriu, ela te protegeu. Que o silêncio não te machucou, ele te fortaleceu. Ele está te levantando por dentro antes de te levantar por fora, porque a verdadeira elevação começa na alma. Começa quando você deixa de depender de pessoas, quando você deixa de buscar validação humana, quando você deixa de caminhar por necessidade e começa a caminhar por propósito, quando você troca a ansiedade por confiança, quando você descobre que a força que você precisava nunca veio de fora, já estava dentro de você, esperando Deus ativá-la. E essa ativação está acontecendo agora. Você está mais forte do que imagina, mais preparado do que acredita, mais perto do que percebe. Deus está alinhando os últimos detalhes. Ele está quebrando os últimos bloqueios. Ele está fechando as últimas brechas. Ele está finalizando uma fase espiritual para começar outra. Porque a fase que está vindo não combina com escassez, não combina com dependência emocional, não combina com insegurança, não combina com ciclos repetitivos e não combina com versões pequenas de quem você é. Deus vai te levantar de um lugar que você nunca imaginou. E para isso, Ele precisou te tirar de lugares onde você nunca deveria ter estado. Ele precisou te desconectar de ambientes espirituais e emocionais que estavam te adoecendo. Ele precisou te afastar de influências que apagavam sua luz. Ele precisou fechar portas que drenavam sua energia. Ele precisou permitir decepções que expuseram verdades. Isso não foi castigo, foi cura. Não foi injustiça, foi proteção. Não foi azar, foi intervenção divina. Porque agora você está pronto para ser levantado. Agora você tem estrutura. Agora você tem maturidade. Agora você tem clareza. Agora você consegue perceber que aquilo que você achou que te derrubaria, na verdade te posicionou. Deus está montando o cenário da sua elevação. E quando Ele levanta alguém, ninguém consegue derrubar. Quando Ele abre portas, ninguém consegue fechar. Quando Ele decide te honrar, ninguém consegue apagar. E por isso, você sente essa sensação de que algo está chegando, esse movimento interno, essa expectativa silenciosa, porque realmente está. Deus está prestes a te tirar do lugar onde você está e te colocar em um lugar onde você nunca imaginou estar. E isso acontecerá não por força humana, não por ajuda de pessoas, não por mérito, mas pela mão dEle. Pela graça dEle, pelo propósito dEle. Prepare-se, porque a fase da queda acabou, a fase da construção terminou, a fase da revelação está acontecendo e a fase da elevação está prestes a começar. E enquanto essa revelação continua acontecendo dentro de você, enquanto o seu espírito desperta para verdades que antes você não conseguia enxergar, enquanto o seu coração começa a se alinhar com aquilo que Deus está preparando, você começa a perceber que algo dentro de você mudou profundamente. Você não pensa mais como pensava, você não sente mais como sentia, você não reage mais como reagia, você não depende mais do que dependia, e isso não é apenas maturidade, é transformação espiritual.
Deus está te moldando para o lugar onde Ele vai te levantar, porque a elevação não é apenas um novo cenário, é uma nova versão sua, uma versão mais forte, mais sábia, mais curada, mais alinhada, mais consciente de quem é e de quem Deus é. E parte dessa transformação é a sensação intensa de deslocamento que você tem vivido. Uma sensação de que você não pertence mais ao lugar onde está, mesmo sem saber ainda para onde está indo. Essa sensação não é desconforto emocional, é deslocamento espiritual. Antes de Deus te mover fisicamente, Ele te move internamente. Antes de Deus abrir uma porta nova, Ele te dá uma identidade nova. Antes de Deus te levar ao destino, Ele tira de você tudo o que impediria a sua ascensão. E é por isso que nos últimos tempos você tem sentido mudanças profundas em seus desejos, prioridades, relacionamentos e percepção de vida. Coisas que antes te atraíam agora te incomodam. Pessoas que antes faziam sentido agora parecem distantes. Caminhos que antes pareciam perfeitos agora parecem errados. Sabe por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa. Deus está desligando você da sua versão antiga para te conectar com a sua versão elevada. Você está vivendo o intervalo sagrado entre quem você era e quem você será. E esse intervalo quase sempre vem acompanhado de silêncio. Um silêncio estranho. Um silêncio que faz você se perguntar se Deus ainda está ali. Um silêncio que parece vazio, mas na verdade é plenitude. O silêncio de Deus nunca significa ausência, significa construção. Significa que Ele está trabalhando em algo tão grande que Ele não pode te distrair com o barulho. Significa que Ele está preparando algo tão profundo que Ele precisa que você ouça apenas a direção dEle. Significa que Ele está te transicionando para uma fase tão diferente que Ele precisa cortar tudo que te prende ao passado. E por isso Ele silencia. Para que você aprenda a ouvir o céu mesmo quando não há som. Para que você aprenda a confiar mesmo quando não há sinais, para que você aprenda a descansar mesmo quando não há respostas, porque a elevação exige confiança, exige entrega, exige intimidade com Deus. E Ele está te levando exatamente para esse lugar, um lugar onde sua força não vem do que você vê, mas do que você crê, um lugar onde sua paz não vem das circunstâncias, mas da presença dEle, um lugar onde sua identidade não depende de ambiente, mas de propósito. E enquanto Ele faz isso dentro de você, no invisível Ele faz outra coisa. Ele está começando a deslocar o cenário externo. Coisas estão começando a mexer ao seu redor. Portas que estavam completamente fechadas agora começam a dar sinais de abertura. Oportunidades que você achava mortas começam a respirar novamente. Pessoas que você não imaginava estão começando a lembrar de você. Caminhos que antes pareciam bloqueados estão começando a se alinhar. Direções que antes eram confusas agora começam a clarear. Essa movimentação não é coincidência, é o céu entrando no seu tempo. Deus está preparando o ambiente da sua elevação. Ele está alinhando pessoas estratégicas. Ele está coordenando encontros que você não teria como criar. Ele está conectando você a lugares onde você não teria acesso sozinho. Ele está removendo resistências que seguravam sua vida há anos. Ele está destruindo barreiras que te impediam de avançar. Ele está abrindo caminhos que só Ele poderia abrir. E Ele está fazendo tudo isso silenciosamente, porque Ele quer que, quando acontecer, você saiba que foi Ele. Que não foi sua força, que não foi sua habilidade, que não foi sua influência, que não foi sua estratégia, mas foi a mão dele te levantando. E essa mão não erra, essa mão não falha, essa mão não atrasa, essa mão não solta. Quando Deus coloca a mão na sua história, nenhum obstáculo consegue impedir. Quando Deus decide levantar você, nenhum ambiente consegue te reter. Quando Deus te escolhe para subir, nenhuma força consegue te manter no chão. E Ele está fazendo isso agora. Você não percebe totalmente, mas já está acontecendo. Você já está saindo da fase da dor e entrando na fase da revelação. Você já está saindo da fase da revelação e entrando na fase da preparação. E em breve você entrará na fase da elevação. A fase onde Deus abre portas que estavam fechadas há anos. A fase onde Ele conecta você com pessoas que fazem parte do seu próximo capítulo. A fase onde Ele te tira de ambientes pequenos e te coloca em ambientes de crescimento. A fase onde Ele transforma a sua dor em plataforma, sua luta em autoridade, sua história em testemunho. Deus vai te levantar de um lugar que você nunca imaginou. E quando Ele fizer isso, você vai olhar para a sua própria vida e vai dizer: agora eu entendi. Tudo tinha propósito. Nada foi em vão. Nada foi desperdício. Tudo estava me levando exatamente para aqui. E é exatamente quando essa preparação interna e esse deslocamento espiritual começam a se tornar mais intensos, exatamente quando você sente que está deixando para trás uma versão sua que não serve mais,
Exatamente quando percebe que Deus está mexendo em áreas profundas demais para serem ignoradas, é nesse momento que Ele começa a te aproximar do que Ele já preparou para você. Porque Deus não apenas te transforma, Ele te transporta. Ele te tira do lugar onde você estava emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e até fisicamente e te leva a um território que você nunca imaginou ocupar. Ele te leva a experiências que você nunca acreditou que viveria. Ele te coloca em posições que você achava ser para outros, não para você. Ele te faz sentar em mesas que você nunca pensou ter espaço. Ele te conecta com pessoas que você achava inalcançáveis. Ele te entrega oportunidades que você acreditou que nunca veria. E ele faz isso não para te impressionar, mas para te revelar quem você realmente é. Alguém que carrega propósito, alguém que carrega unção, alguém que carrega destino, alguém que carrega promessa. Você não é quem a dor te fez acreditar. Você não é quem a queda fez você imaginar. Você não é quem o abandono te convenceu que era. Você não é quem o medo tentou te transformar. Você é quem Deus disse que você era desde o início. E agora, depois de tudo que você enfrentou, Ele vai te levantar para que você veja isso com seus próprios olhos. Mas antes da elevação acontecer no físico, você precisa entender algo importante. Deus nunca te levanta no mesmo cenário onde te derrubaram. Quando Ele decide elevar alguém, Ele te tira do ambiente onde você foi diminuído para te levar ao ambiente onde você será honrado. Ele te tira das mãos de quem te subestimou para te colocar diante de quem te valoriza. Ele te tira das conversas onde você foi ignorado para te colocar em conversas onde sua voz será necessária. Ele te tira de ciclos que te drenaram para te levar a ciclos que te impulsionarão. Ele te tira de ambientes que sufocavam sua identidade para te colocar em ambientes onde sua identidade floresce. E por isso tantas coisas ruíram, porque Deus estava encerrando capítulos que você não teria coragem de fechar sozinho. Ele fechou por você, Ele removeu por você, Ele cortou por você. Porque se dependesse de você, você continuaria em lugares que te matavam aos poucos, continuaria preso a relacionamentos que te sabotavam, continuaria conectado a ambientes que drenavam sua luz. Deus te amou o suficiente para te tirar do que te destruía antes de te mostrar o que te construiria. Ele te amou o suficiente para te esvaziar antes de te elevar. Ele te amou o suficiente para te fazer passar pela dor que te libertou. E agora chegou o momento em que essa dor finalmente vai fazer sentido. A fase da queda acabou. A fase da construção terminou. A fase da preparação interior está completa. Agora começa a fase da elevação. E essa elevação será tão intensa, tão inesperada, tão perfeita, tão alinhada com quem você é hoje, que você vai reconhecer que se tivesse acontecido antes, você não estaria pronto. Porque a elevação exige maturidade, exige identidade firme, exige clareza, exige cura, exige renúncia, exige discernimento, exige força espiritual, exige humildade para continuar dependente de Deus mesmo quando Ele te coloca em lugares altos. Você precisava passar pelo que passou para ser capaz de carregar o que está vindo. E o que está vindo é grande, tão grande que vai justificar cada lágrima, tão grande que vai ressignificar cada dor, tão grande que vai apagar cada humilhação, tão grande que vai transformar cada queda em testemunho. Deus vai te levantar, e vai te levantar de um lugar que você nunca imaginou. Talvez você pense que não está qualificado, talvez você pense que não tem capacidade, talvez você pense que não tem força, talvez você pense que não merece. Talvez você pense que já perdeu tempo demais, mas Deus não te escolheu por mérito, Ele te escolheu por propósito. Você não chegou atrasado, você chegou preparado. Você não perdeu tempo, você ganhou maturidade. A dor não te destruiu, te construiu. Nada foi desperdício, nada foi em vão. Tudo que você viveu foi treinamento para o que está prestes a acontecer. E quando acontecer, quando Deus te levantar diante de pessoas que nunca acreditaram em você, quando Ele te colocar em lugares onde você nunca imaginou estar, quando Ele te entregar coisas que você nunca ousou pedir, quando Ele te fizer viver aquilo que parecia impossível, você vai olhar para sua história e entender que cada detalhe apontava para este momento. O momento da virada, o momento do levantamento, o momento do destino,
o momento em que Deus te pega pela mão, te tira do fundo e te coloca no alto. Não porque você subiu sozinho, mas porque Ele te levantou. Prepare-se, porque o que Deus vai fazer na sua vida não será discreto. Será visível, será público, será inegável, será marcante, será transformador, será do jeito que só Deus pode fazer. Ele vai te levantar de um lugar que você nunca imaginou, e será impossível negar que foi Ele.